Quando a gente faz dieta, vocês não precisam. Mas quando você faz dieta, eu já fiz todos os tipos de dieta. A gente consegue escolher que quilo, de que pedaço do corpo a gente vai perder? Você fala, eu quero perder 1 quilo de gordura, mas assim, braço direito, papada e pneu esquerdo. Não existe isso, né? Você começa a fazer dieta, aí você perde peso. Qual é a gordura que sai? Que pedaço do corpo que dá uma emagrecidazinha? Normalmente é aquele que você não quer, né? Você não, aquele que estaria para baixo ali na lista. Das prioridades. Mas você não tem como selecionar o quilo, a localização do quilo que você vai perder. É impossível. Vamos lá. Você vai secar o box do banheiro depois que você tomou banho. Aí você fala assim, eu vou secar só a metade direita, se o box for bem feitinho, né? Se for aquele box torto, que a água vai toda para um lado, aí não precisa nem secar a metade porque tem a metade seca. Mas se ele for retinho assim, você dá uma secadinha só de um lado, a água se reacomoda. Se você continua a secar, a água se reacomoda. Ou seca tudo, ou não seca nada. Não dá para você escolher qual água você vai secar e não dá para você escolher qual quilo você vai perder. Não tem como. E você emagrecer é emagrecer. Você começa a fazer uma dieta equilibrada, você começa a fazer exercícios, e você fazendo isso, você não só emagrece, como você melhora a sua condição física de um modo geral. Caem os indicadores que deveriam cair, sobem os indicadores que deveriam subir, e você passa a ter proteções adicionais para outras coisas. Por exemplo, faz bem para o coração, né? Faz bem para se você tiver gordura no fígado, ou se você tiver com diabetes, ou sem males da coluna. Eu que estou com uma dor na lombar hoje. Ajuda se você perde peso, se você malha, se você se cuida, etc e tal. Em outras palavras, quando você faz alguma coisa que é certa, você tem ganhos decorrentes daquilo que é certo para tudo, né? E você também não consegue selecionar para produzir um benefício apenas para um ponto, no caso da gordura. Aí saiu uma notícia sobre a indústria brasileira. Agora, após 2 anos de expansão, a produção industrial brasileira recuou 1,1% em 2019, quando você compara com o ano anterior, e os dados foram divulgados pelo IBGE hoje, né? Em 2018, a indústria tinha crescido 1 ponto também, andando de lado, né? Você subir 1 é nada. Caiu 1,1 também não é nada, mas pô, não pode subir 2 e depois subir mais 2 e depois subir mais 2, não estamos assim. Em dezembro ela já tinha caído e por aí vai, enfim. Quando você pega uma economia saudável, não dá para você falar que uma economia saudável pode prescindir de algum setor econômico. Então, por exemplo, se você é um país que não produz nada no agronegócio, você não vai dizer que a sua economia saudável precisa do agronegócio. Não tem. A Suíça no agronegócio não é relevante. Mas para o Brasil o agronegócio é relevante. E o agronegócio passa pela agricultura, pela pecuária e pela indústria. Porque a gente tem um pedaço do agronegócio que é industrial, né? Não só de máquinas, mas você tem também todo o processo industrial pós-colheita, etc. Quando você pega só a agricultura, nós temos 5% do PIB de agricultura e pecuária. Agora, quando você põe o agronegócio, pega a cadeia da carne, processamento, né? O que significa a indústria também, um pedaço. Então, a indústria ela acaba participando indiretamente da produção do agronegócio. Tanto que ela participa, direto ou indiretamente, de 70% da exportação, embora o grosso da nossa exportação seja de commodity. A indústria participa de 70% do investimento em pesquisa e desenvolvimento feito pelo setor privado, naturalmente. E ela tendo 20% do PIB, mas 20% do PIB, quando coloca a indústria também extrativista, né, as vales da vida, ela paga mais de 1/3 dos tributos brasileiros. Então, o papel da indústria é muito importante. Quando a indústria vai mal, as dificuldades do Brasil aumentam. Quando a indústria vai bem, o Brasil todo ganha. E não dá para você falar, vou ter um Brasil bom sem indústria, vou ter um Brasil bom sem serviço, vou ter um Brasil bom sem o agronegócio. Não dá. Precisa ser um equilíbrio
de tudo. E quando você consegue fazer esse investimento em geral, o país todo ganha. De uma forma, e eu quero falar da indústria e dessa história da seleção do investimento, quando um país vai ficando mais rico, ele vai tendo menos agro. Quando o país vai ficando mais rico e ele passa a ter mais indústria e menos agro, depois ele passa a ter menos indústria e mais serviço. A gente já falou disso aqui, né? Dos 154 países que tem catalogados pelo Banco Mundial, só 20, a agricultura ainda representa mais de 1/4 do PIB. A agricultura, né? Não o agronegócio. A agricultura. O que eles têm em comum, esses 20 países? Eles não enriqueceram. Eles não enriqueceram. Por isso que a agricultura é forte. Não tem jeito. Então, quanto mais rico vai ficando o país, mais industrial na comparação com a agricultura, mais serviço na comparação com a indústria. E é um processo absolutamente normal, né? A gente já falou desse assunto, que é o que se discute, a tal da desindustrialização, mas é uma coisa muito comum. Você pega a taxa de desemprego dos Estados Unidos hoje com uma taxa de indústria muito menor do que a que eles tinham antes, a taxa de desemprego é também muito menor, apesar de ter muito menos indústria do que tinha nos anos 50, né? Mas a gente não pode deixar de olhar para a indústria. E a indústria está indo mal. Então como é que a gente faz para salvar a indústria, recuperar a indústria, retomar o processo industrial, dar condições para o empresário investir, sem a gente fazer o que a gente já fez de muito errado, que é subsídio, que é pegar um dinheiro de todos e dar para alguns, que foi o que o BNDES fez. Depois foram buscar o escândalo para ver se tinha um escândalo de corrupção. Tem um escândalo conceitual. Um escândalo conceitual não precisa ser corrupção do ponto de vista de pagamento de propina para lá ou para cá. A propina era paga na forma de campanha eleitoral depois. Mas existe uma corrupção, uma compra de mentes que aceita a ideia de que você pode pegar o dinheiro de todos e entregar para alguns. E de todos os pobres para alguns ricos. De todos os muito pobres para alguns bilionários, que foi o que aconteceu. E foi assim que enriqueceu a JBS, e foi assim que empresas como a Odebrecht receberam um quinhão importante também do BNDES. Tá, mas elas jogaram o dinheiro no lixo? Não. A JBS não jogou dinheiro no lixo. A JBS cresceu, ela vale hoje mais do que valia. O BNDES perdeu dinheiro? Não. Mas está certo pegar esse dinheiro e fazer isso? Fizeram uma aposta. O fato de ter dado certo legitima a aposta ou não? E essa é uma discussão que a gente não é fazendo uma auditoria que você vai descobrir, porque o problema não era de corrupção nesse sentido, era de venda da mente a um jeito de enxergar o mundo com o direito de fazer esse subsídio. Então, a gente já fez estímulo bilionário para proteger a indústria nacional e a gente já viu os escândalos que isso representa. O Fernando Schiller lembrava outro dia aqui, na nossa conversa, da indústria de informática. O Brasil era dos países do mundo, poucos países do mundo, que tinha uma indústria de informática que competia em desigualdade com as outras indústrias do mundo. Como? Protegido. Então, todos os brasileiros tinham que usar os computadores vagabundos, portanto, operar num ambiente de baixa produtividade e era um ambiente de muito contrabando. Quem respeitava as regras eram as multinacionais. Então, na IBM, os computadores... Na IBM no Brasil, os computadores eram Cobra. Entendeu? Na IBM, os computadores eram brasileiros. E no resto, era tudo contrabando, software contrabandeado, uma vagabundagem. E era ridículo. Você entrava num quarto de hotel, do cinzeiro à TV, era tudo brasileiro. E você fala, nossa, estamos protegendo a indústria nacional. Olha no que deu. Nós não estamos protegendo a indústria nacional, a gente estava indo para uma loucura, né? Não dá para você ser excelente em tudo, né? Os chineses não são excelentes em tudo, os americanos não são, e o brasileiro queria ser excelente em tudo, não dá para ser. Seja bom naquilo que você faz. A gente não joga beisebol direito, que me perdoem os admiradores do beisebol nacional, mas a gente não é referência em beisebol, né? A gente não é referência em boxe de peso elevado, peso pesado. A gente até teve um ou outro e tal, mas a gente não é referência disso. A gente é referência de MMA, a gente é referência de futebol, nosso basquete é bacana, o vôlei é legal, faz bonito, mas tem esporte, o handball a gente está tentando, mas é difícil, não dá para ser bom em tudo, né? E agora, por outro lado, como é que pode entrar um carro coreano aqui e um carro chinês muito mais equipado do que um carro fabricado no Brasil
pelo mesmo preço. Como é que faz? O carro vem lá do raio que o parta, dentro de um navio, gastando combustível, tem tripulação, etc. Chega no porto, vai, entra no carro. O outro foi fabricado aqui na esquina. Aí o nosso é mais caro que o deles, que veio do outro lado do mundo. Como é que isso pode acontecer? Pode acontecer porque a gente é pouco produtivo, pode acontecer porque a gente tem uma carga tributária assombrosa, pode acontecer porque o Brasil é extremamente burocratizado. São as várias razões para isso. Pode acontecer porque o Brasil é uma das economias mais fechadas do mundo. A gente é um dos países que menos importa no mundo, então a gente não tem maquinário, o maquinário mais sofisticado a gente não consegue importar, não importa, não traz e tal. Resultado, os setores mais frágeis, aqueles que não são tão avançados, sofrem mais, entre os quais a indústria. Então a indústria vai sofrendo e vai diminuindo. E você vai olhando, ela vai definhando. Daqui a pouco, se a gente bobear, um dia a gente abre o olho, não tem indústria no Brasil. Né? Então, alguma coisa tem que ser feita. Agora, dá para fazer alguma coisa pela indústria? Dá para secar metade do box? Dá para escolher o quilo que você vai perder? De que pedaço do corpo você vai emagrecer? Não. Então, você tem que melhorar todo o ambiente de negócios. Você tem que fazer com que o Brasil seja um país que deixe de ser hostil para o empresário. E eu não me refiro a este governo ou aquele governo, mas o Brasil é um país hostil, extremamente hostil. Quem está nos ouvindo agora e tem um pequeno negócio sabe como é difícil manter a operação funcionando. É muito difícil, é muito cara, é muito trabalhosa, é muito insegura. Toda vez que você paga o imposto, você fica em dúvida de saber se você pagou direito ou não pagou direito. E você só sabe depois de ter sido autuado. Não tem. Da mesma forma que tem sistemas do INSS que não funcionam para concessão de aposentadoria, não tem um sistema da Receita que deixa de funcionar. Eles vêm sempre para cima, para tomar sua grana, e é um negócio muito forte. E aleatório, muitas vezes arbitrário. Às vezes é uma portaria nova que saiu com uma nova forma de tributar. Isso precisa acabar, precisa ter uma coisa muito clara. Regras estáveis, regras que não fiquem mudando o tempo todo. O Rodrigo Aidar, que vai conversar hoje com a gente sobre a abertura do ano judiciário. Quantas e quantas vezes a gente já conversou aqui com ele sobre essa instabilidade jurídica que é uma marca do Brasil. Então, para que a gente possa salvar a indústria brasileira, a gente precisa fazer um trabalho econômico no Brasil. E aí combina com o que você chamou a atenção, Felipe, mais cedo, na conversa com a Carla, o fato de a mensagem do governo deste ano para o Congresso Nacional ter sido econômica. O presidente Bolsonaro sabe e aprendeu, se não sabe, aprendeu. Se não aprendeu, aceitou. Se não aceitou, topou, não sei qual, engoliu, não importa. Que não adianta ficar com aquele frescurol, sabe? Das coisas dos costumes. Porque país quebrado pode ter o costume que for, né? Porque o costume de país quebrado é desemprego. O costume de país quebrado é PIB para baixo. Esse é o costume que interessa. Nós já sabemos isso de costume, nós estamos acostumados a viver isso. A gente não está acostumado a viver o contrário. É alguém adotar uma regra econômica e falar, nossa agenda é econômica. É a economia que vai nos fazer vencer. E aí vai salvar a indústria, vai salvar o comércio, vai salvar o setor de serviço, vai salvar o agronegócio, que já está indo bem, vai ficar melhor ainda. E por isso, a prioridade nas privatizações, que estão devagar, estão extremamente devagar. Nas concessões, que no Brasil a gente tem uma trava que eu não entendo por que demora tanto. Privatizar a Eletrobras, nós estamos falando disso há um tempão e a coisa não vai. E nas reformas. O presidente Bolsonaro esteve no Grupo Bandeirantes ontem, aqui. Eu estive lá no encontro com o presidente Bolsonaro. Conversando com assessores do presidente, eles disseram o seguinte, a reforma da tributária, nós não vamos mandar nenhuma. Não vamos mandar. Não foi o presidente que disse isso, foi um assessor dele. Nós não vamos mandar. A reforma tributária é a reforma do Congresso Nacional. Não adianta a gente vir com um pacote. Se a gente mandar um pacote, nós vamos tomar um pau. Então, é deles, é do Congresso. Nós vamos mandar a administrativa. Essa sim, porque essa é nossa. Administrativa, nós aqui gastamos dinheiro. O Paulo Guedes comentou, são 16 mil funcionários no Brasil para processar o pagamento. 16 mil funcionários. É um estádio de futebol. Ou um ginásio lotado
de gente para processar os pagamentos dos funcionários públicos. Tem cabimento um negócio desse? Você ter 16 mil pessoas para pagar os outros? Então a gente criou um modelo de um país tão caro, mas tão caro, com uma administração pública tão cara, mas tão cara, que não vale a pena investir. Então você bota o dinheiro no banco. Só que agora a taxa de juros caiu, tem que valer a pena investir, porque agora a gente está num mundo louco. O empresário não ganha sem investir, o empresário não ganha investindo. Então precisamos destravar o Brasil, senão nós vamos à breca. Nós vamos à breca. Aí é que não vai entrar dinheiro para cá, nunca. Então, nós tivemos um janeiro com uma balança comercial desfavorável, a importação foi acima da exportação e a gente cobriu a diferença com investimento. Nós temos que ser um país atrativo ao investimento. O Brasil é um país atraente para o investimento. Por definição. O cara vai botar dinheiro aonde? Ele vai botar dinheiro em Serra Leoa? Ele vai botar dinheiro na Costa do Marfim? Ele vai botar dinheiro aonde que ele vai botar dinheiro? Na Suíça? Vai botar dinheiro no Japão? Vai botar dinheiro nos Estados Unidos? Ele precisa. Nós estamos disputando esse mercado. Então, aconteceu o que aconteceu na China, o cara repensa, fala, peraí, eu preciso botar meu dinheiro num lugar razoável. Então, o que fica não dá para salvar um setor. Não dá para salvar um setor. Como um pai ou uma mãe não dariam comida para apenas um filho, né? Alimentariam a família toda. Como também quando a gente faz dieta, não dá para você escolher que quilo você vai perder, de que parte do seu corpo você vai, né, perder o quilo. Como também não dá para secar o box do banheiro pela metade. Então, para salvar a indústria brasileira, que é fundamental a gente atacar, e a gente precisa reorganizar o Brasil. Nesse sentido, nós temos uma oportunidade de ouro se essa agenda econômica, em parte proposta pelo presidente Bolsonaro, muito defendida pelo Rodrigo Maia, pelo Alcolumbre e pelo ministro Paulo Guedes, ou seja, nós temos um alinhamento de planetas e uma oportunidade extraordinária para tirar o país do seu histórico compromisso com andar de lado. Vamos andar para frente.